Teor de umidade dos solos. Existem vários ensaios para a determinação do teor de umidade de solos. Os 3 métodos mais usados são os métodos normatizados pelo DENIT: 213, 052 e 088, todos de 1994. Inicialmente, vamos nos lembrar que é do conhecimento de todos que o solo é constituído por 3 fases. Uma fase sólida, constituída das partículas sólidas, uma fase líquida, normalmente preenchida pela água, e uma fase gasosa, constituída por bolhas de ar. Normalmente se separam essas fases através de um diagrama, chamado diagrama de fases, o que facilita a consideração de pesos e volumes de cada uma dessas fases separadamente. Em termos de peso, considera-se que o peso da parcela de ar é desprezível, nula, o peso da parcela de água é PA e o peso das partículas sólidas PS. Então, o peso total é igual a PA mais PS. Define-se teor de umidade de um solo como sendo a relação entre o PA e o PS, normalmente expresso em porcentagem. Convém salientar, no entanto, que a água está presente no solo de várias formas. Tomemos, por exemplo, um grão isolado de sólido, da partícula sólida, e vamos considerar inicialmente que na constituição mineral, na constituição química dessa partícula de solo, na maioria das vezes, aparecem moléculas de água. Por exemplo, o mineral hematita, óxido de ferro, mineral original, quando intemperizado quimicamente, através da hidratação, transforma-se na limonita, que é o hidróxido de ferro. Assim, todo solo que tenha óxido de ferro hidratado, ele contém moléculas de água incorporadas à sua estrutura. Este é apenas um dos exemplos, mas existem vários outros minerais que, através do intemperismo químico, pelo fenômeno da hidratação, transformam-se em minerais secundários que retêm moléculas de água na sua constituição química. Essas moléculas de água, elas só são retiradas, só podem ser retiradas se houver ataque químico, se houver destruição da molécula do mineral componente do solo. Por outro lado, todo grão de solo possui carga elétrica superficial. Essa carga elétrica, se nós entendermos que todo cristal, todo mineral, quando fraturado, ele deixa na sua superfície cargas elétricas não equilibradas, considerando que muitos grãos de solo nada mais são do que minerais fracionados, quebrados. Eles têm na sua superfície cargas elétricas, que podem ser positivas ou negativas, de acordo com o tipo de rocha original, o tipo de mineral original. Essa carga elétrica superficial, em presença da água, atrai moléculas de água, que são bipolares, as moléculas de água são bipolares, atraindo o polo contrário das moléculas de água, e essas ligações são extremamente fortes. Essas moléculas de água que ficam adsorvidas aos grãos de solo ficam ligadas por forças elétricas muito fortes. Essa camada de água chama-se água adsorvida. E essa água só é retirada se ela for aquecida a temperaturas superiores a 760 graus. Além dessa água, boa parte das cargas elétricas ainda não está totalmente equilibrada, atraindo uma segunda camada de água, dessa vez com ligações elétricas muito mais fracas.
Essa segunda camada de água, chamada camada dupla, apesar de elas ainda sofrerem atração elétrica, a ligação dela, por estarem distantes, é muito fraca. Essa é a chamada água higroscópica e ela pode ser retirada quando aquecida a 100 graus centígrados. Além dessa camada de água, se o solo estiver num ambiente extremamente hidratado, ele fica, então, com uma terceira camada de água, dessa vez uma água totalmente sem nenhuma atração elétrica, que é chamada de água livre. E essa camada de água livre, por não ter nenhum vínculo, nenhuma atração elétrica, ela é facilmente retirada, bastando deixar o solo secar ao ar livre, que essa camada é perdida. Temos, então, 4 situações ou 4 condições de água no solo. A água de constituição, que é aquela que faz parte da composição mineralógica do solo. A água dissolvida, que é aquela primeira camada que está eletricamente e fortemente ligada aos grãos sólidos por atração elétrica, que só é retirada a temperaturas elevadas. Uma segunda camada de água, chamada de água higroscópica, que ela só é retirada quando aquecida a 100 graus. E uma terceira camada de água, chamada de água livre, que essa não tem nenhum vínculo elétrico, ela está apenas em excesso e é facilmente perdida ao ar livre. Dessa forma, quando se deixa um solo secar ao ar livre, o que se perde é essa terceira camada de água. Colocando-se o solo numa estufa a 100 graus, o que se perde é a água higroscópica, restando a água dissolvida e, logicamente, a água de constituição. Para se perder a água dissolvida é necessário temperaturas elevadas, que é o caso, por exemplo, quando se leva um solo a um forno a temperaturas elevadas. É o que a indústria cerâmica faz. A indústria cerâmica nada mais faz do que fazer uma pasta de solo, uma argila com excesso de umidade e levar a temperaturas elevadíssimas, a mais de 760 graus. Em consequência, essa água é perdida e fica apenas as partículas de solo, dando origem ao material cerâmico. Então, tijolos, cerâmica, azulejo, de maneira geral, nada mais é do que argila que foi aquecida a mais de 760 graus e perdeu essa camada de água dissolvida. Este fenômeno, felizmente, esse fenômeno de perda da água dissolvida é um fenômeno irreversível. Uma vez retirada essa camada, ela não volta mais, mesmo que o solo seja colocado em presença de água. Por exemplo, um tijolo cerâmico, quando colocado em presença de água, ele não volta à situação de água dissolvida, de solo mole, pois este fenômeno de retirada da água dissolvida é irreversível. Pois bem, a água que nós estamos falando, que é retirada no ensaio de teor de umidade, é a água higroscópica. O DNR, então, tem 3 métodos de ensaio que são os mais usados: o método da estufa, do speed e do álcool. Existem, no entanto, outros métodos, embora não sejam normatizados pelo DENIT, mas são bastante usados, que são o método da frigideira, o método do forno de micro-ondas, o método da balança de infravermelho e o método da balança de lâmpada halógena. Vamos ao método da estufa. Antes, vamos falar que existem normas internacionais da STM americana, por exemplo, para praticamente todos os métodos de ensaio, com exceção do álcool. A BNT brasileira só tem 2 métodos de ensaio, para o método da frigideira e do speed, e o DENIT com os 3 métodos que acabamos de citar. O método da estufa é o método mais simples e é o mais preciso. Ele consiste em pesar inicialmente uma cápsula de alumínio vazia, obtendo-se P1. Em seguida, coloca-se o solo úmido e pesamos, obtendo o peso P2,
P2 é a cápsula mais o solo úmido. Em seguida, colocamos essa cápsula numa estufa a 100 graus e deixamos-se a água secar. Normalmente, essa fase leva no mínimo 24 horas. Após as 24 horas, retira-se a cápsula da estufa, deixa-se secar e pesa-se. Então, o peso P3 é a cápsula mais o solo seco. O cálculo, basta calcular P2 menos P3, cápsula e solo úmido menos a cápsula e solo seco, é o peso da água que foi seco na estufa. E P3 menos P1 é o cápsula e solo seco menos o peso da cápsula, dá o peso do solo seco. Então, por diferença de pesagem, obtém-se o teor de umidade. Este método, como eu acabei de falar, é o mais preciso. Ele tem apenas o inconveniente de levar pelo menos 24 horas para fornecer o resultado. Aqui está um exemplo de cálculo. Peso da cápsula mais o solo úmido, peso da cápsula mais o solo seco. Por diferença, obtém-se a amostra úmida, a amostra seca e o teor de umidade. No final da aula, recomenda-se que assistam ao vídeo do ensaio, ilustrando como se faz esse ensaio. O segundo método é o método do SPEED. O método SPEED consiste em colocar a amostra no interior de um cilindro metálico hermeticamente fechado, dotado na sua tampa de um manômetro, e colocando-se lá dentro com o solo 2 esferas de aço, 2 bilhas de aço. No interior deste recipiente é colocada uma ampola com carbureto de cálcio, que é CaC2. Este carbureto de cálcio, ao reagir com a água do solo, CaC2 com a água do solo, produz um gás, C2H2, que é o etino, e um precipitado, hidróxido de cálcio, que é um pó branco precipitado. Este gás gerará uma pressão no interior desse equipamento, que vai ser lida nesse manômetro, que é a tampa do equipamento. Então, em função da pressão gerada por esse gás, obtém-se a umidade do solo, tendo em vista que esse equipamento é calibrado em função da pressão e em função da quantidade de solo colocado no seu interior, obtém-se a umidade original desse solo. Esse ensaio, ele em princípio é feito no campo. O equipamento é portátil, é uma maleta, que contém as ampolas de carbureto de sódio, de cálcio, o recipiente, o aparelho, o SPEED, com a sua tampa, com o manômetro, a tampa dele tem o manômetro, uma balança e ferramentas para limpeza do equipamento. Ele vem com uma tabela de aferição de fábrica, onde se entra com o peso de solo colocado no interior. Existem 3 níveis de peso, 5 gramas, 10 gramas ou 20 gramas, e em função da pressão do manômetro, obtém-se o teor de umidade. A sequência do ensaio coloca-se o solo úmido e as 2 esferas de aço. Em seguida, coloca-se a ampola de carbureto de cálcio. Fecha-se o aparelho e agita-se, e aguarda-se a pressão estacionar, permanecer constante, até constância da pressão. A quantidade de solo a ser usada no aparelho depende do teor de umidade estimado desse solo. Se esse solo estiver muito úmido, não se pode colocar muito solo para não haver acidente. Assim, o operador precisa antes estimar a umidade do solo para definir a quantidade de solo que ele vai colocar no aparelho. Se o solo estiver muito seco, 5% de umidade ou menos, ele vai colocar mais solo, 20 gramas. Se o solo estiver muito úmido, 30% ou mais, ele vai colocar apenas 3 gramas de solo. A sequência do ensaio: pesa a amostra úmida, insere a amostra no aparelho, insere as 2 esferas de aço,
coloca a ampola de carbureto de cálcio, fecha o aparelho e agita vigorosamente. As esferas de aço vão quebrar a ampola e o carbureto reagirá com a água. Ler a pressão manométrica quando esta se mantiver constante. Entra-se na tabela de aferição do aparelho e determina-se o teor de umidade. Aqui está um exemplo de cálculo. O operador estimou a umidade em 5%, de acordo com a tabelinha do aparelho. Para a umidade estimada de 5%, usa-se 20 gramas de solo. Então, o peso adotado foi 20 gramas e a pressão no aparelho, após a sua estabilização, deu 0,3 kg/cm². Entrando-se na tabela de aferição do aparelho, obteve-se 1,5% de umidade. Este aparelho, no entanto, deve-se tomar muito cuidado porque ele pode apresentar resultados errados. Ele é muito sensível a algumas fontes de erro. A principal fonte de erro é a má vedação da tampa. A tampa é fechada com um anel de borracha, uma borracha que com o tempo ela fica ressecada e começa a vedar mal a tampa do aparelho. Com isso, há um escapamento de gás durante a realização do ensaio. Quando isso começa a ocorrer, os resultados do ensaio passam a ser totalmente errados. Então, há necessidade de verificar-se constantemente a condição do anel de borracha da tampa para que verifique se a vedação está adequada. Outra fonte de erro é a descalibração do manômetro. O manômetro é um manômetro muito simples, manômetro de cabelo, que nada mais é do que uma mola que com o tempo perde o seu coeficiente de elasticidade. Com isso, há necessidade de se verificar se os resultados fornecidos por aparelho são adequados. Para isso, basta, periodicamente, comparar os resultados obtidos, por exemplo, numa medição pelo método da estufa e pelo método SPEED, para verificar se estão compatíveis. Outra fonte de erro é a falta de limpeza após o ensaio. Não pode ficar resíduo de carbonato de cálcio após cada ensaio, por isso que ele deve ser muito bem limpo, para que não fiquem restos de carbonato de cálcio após a realização do ensaio. E a outra fonte de erro é o uso de carbureto de cálcio inadequado. O carbureto ele tem prazo de validade. Então, é necessário verificar se o material usado no ensaio está dentro do prazo da validade. Fazendo-se isso, o ensaio, o equipamento é preciso, é adequado. Recomenda-se assistir o vídeo do ensaio do SPEED para esclarecimento de qualquer dúvida. O terceiro método é o método do álcool. O método do álcool é o mais simples de todo, mas, no entanto, é o menos preciso. Ele consiste em usar uma cápsula padronizada como suporte, é uma cápsula metálica perfurada e um suporte. Coloca-se o solo úmido na cápsula e adiciona-se álcool etílico. Álcool etílico a 100%, álcool etílico puro. Não pode ser álcool hidratado de farmácia, supermercado. Tem que ser álcool etílico puro. Em seguida, inflama-se esse álcool etílico até a sua queima total, fazendo com isso com que o solo aqueça e perca umidade. Essa operação deve ser repetida 3 vezes, de adicionar álcool e queimar, para garantir que toda a água, toda a umidade do solo tenha sido evaporada. A sequência do ensaio, então, é: pesa-se a cápsula vazia com o suporte, tendo-se P1. Adiciona-se a amostra úmida e pesa-se novamente, tendo peso P2. Inflama o álcool etílico 3 vezes.
No final, pesa-se a cápsula mais a amostra seca mais o suporte, tendo o P3. E calcula-se o teor de umidade pela relação P2 menos P3. P2 menos P3 é a água, é o peso de água que evaporou. E P3 menos P1 é o peso de solo seco. Aqui está um exemplo de cálculo do ensaio: cápsula mais o suporte, vazia, cápsula mais o solo úmido, cápsula mais o solo seco. Por diferença de peso, peso da amostra úmida, peso do solo seco e o teor de umidade correspondente. Este método, como disse, é um método pouco preciso, uma vez que não há controle da temperatura do solo. O solo, teoricamente, só poderia ser aquecido até 100 graus centígrados. E outra fonte de erro é que, nesse ensaio, caso o solo tenha partículas orgânicas, essas partículas serão queimadas durante a inflamação do álcool e darão um resultado errado. Por isso, esse método só deve ser utilizado em condições excepcionais. Recomenda-se assistir o vídeo desse método para esclarecimento de qualquer dúvida. Outros métodos ainda não normalizados pelo DENIT são método expedito da frigideira, também conhecido como método banho de areia. Esse método consiste em simplesmente utilizar-se uma frigideira com o fundo preenchido com areia, para que a cápsula não fique diretamente em contato com a frigideira. Por isso o nome banho de areia, porque a cápsula com o solo ficará assentada na areia. Então precisa-se apenas de uma frigideira, uma fonte de calor, um fogareiro e uma balança. O procedimento: pesa-se a cápsula vazia, em seguida coloca-se a amostra na cápsula até encher cerca de 1/3. Pesa a cápsula com a amostra úmida, coloca-se a cápsula sobre a camada de areia quente e deixa-se aquecendo por 20 a 30 minutos. Em seguida, tampa-se a cápsula e espera esfriar. E quando estiver na temperatura ambiente, pesa-se novamente. Repete-se essa operação 3 vezes até que o peso seja constante, ou seja, toda a água evaporou. Por diferença de pesagem, obtém-se o teor de umidade. Outro método, ainda também não normatizado pelo DENIT, é o método da balança halógena. Esse é um equipamento muito usado pelo pessoal de engenharia química, mas em mecânica dos solos ainda pouco usado. Consiste numa balança dotada de uma lâmpada halógena. Pesa-se um recipiente com o solo úmido, tampa-se a balança e liga-se a lâmpada. Com isso, toda a umidade do solo será evaporada e, por diferença na pesagem, obtém-se o peso de água e o peso de solo seco, calculando-se o teor de umidade. Outro método semelhante é o método da balança de infravermelho. Ao invés da lâmpada halógena, o que se tem é uma fonte de raios infravermelhos. Coloca-se no prato da balança o solo úmido, tampa-se e liga-se. A radiação infravermelho vai retirar toda a umidade da água. Por diferença de pesagem, obtém-se a umidade do solo. E por último, o método do micro-ondas, que pode ser desde um micro-ondas convencional. Pesa-se um solo antes, coloca-se no micro-ondas, deixa-se o solo secar, por diferença de pesagem, tira-se a quantidade de água. Ou já existe um aparelho que nada mais é do que um micro-ondas dotado de uma balança. O fundo deste aparelho é uma célula de carga ligado a um medidor que fornece o peso. Coloca-se o solo no seu interior, pesa-se, em seguida tampa-se hermeticamente esse equipamento
e liga-se o aparelho, que é um aparelho micro-ondas. Ele vai evaporar a água e lê-se diretamente a perda de umidade durante a aplicação da micro-ondas. Esses métodos, infelizmente, ainda não estão normatizados no Brasil, mas provavelmente, brevemente, serão normalizados.